sejam todos muito bem-vindos ao SAEBcast, dessa vez aqui em Tangará da Serra, o podcast da educação. Nós estamos com diretores escolares muito especiais, os quais darão dicas para todos nós, e também com o nosso diretor adjunto. Quero começar apresentando aqui a diretora Ângela, lá da Escola Reinaldo Dutra Vilarinho, do município de Nova Olímpia. Nós temos aqui também a professora Jusileide, a diretora da Escola Petrônio Portela Nunes. Não é isso, Cláudio Omar? É isso mesmo. Estamos aqui com a Jamie, a diretora da Escola Ramon Sanches Marques, Escola Vocacionada ao Esporte. Também com a Ana Cláudia, diretora da Escola Jonas Lopes da Silva, Escola Vocacionada a Línguas. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre práticas pedagógicas de sucesso. O que tem funcionado nas unidades escolares? E para você não ficar perdido aí no nosso podcast, quero adiantar que nós teremos 4 blocos muito especiais. Vamos falar sobre o panorama geral, os desafios e oportunidades encontradas dentro das nossas unidades escolares, experiências que transformaram essas unidades escolares, o papel da gestão, qual que é o papel desse personagem diretora dentro das nossas unidades escolares e caminhos para o futuro. Então aproveitem aí, porque no final essa galera aqui vai passar boas dicas para vocês que querem transformar a unidade escolar de vocês e transformar a educação pública do Estado do Mato Grosso ainda em 2025. Roda a vinheta que vem o primeiro bloco. Olá, estamos de volta, nosso primeiro bloco e já direto com o nosso tema inicial aqui, desafios e oportunidades na educação atual. Quais são os nossos principais desafios? Aquilo que nós precisamos superar, porque não será fácil, mas nós vamos alcançar um resultado muito positivo no SAEB de 2025. E já, para a gente começar a perguntar aqui para a nossa diretora da Escola Vocacional do Esporte, Escola Ramon Sanches Marques, a diretora Jamie. Vou perguntar para você, professora, na sua percepção, quais são os maiores desafios dos últimos anos na sua unidade escolar? Saulo, o maior desafio, eu acredito que é a rotatividade dos profissionais, né? Em especial os professores, porque nós não conseguimos dar andamento aos projetos. Lá na escola nós conseguimos, né, quando chega um novo profissional, acolher, né, que ele participe das formações, por ser também uma escola de tempo integral, mas a gente ainda sente um pouquinho que isso nós não conseguimos engajar os projetos como deveriam ser, por conta dessa rotatividade. Perfeito, a gente percebe que a Secretaria de Estado de Educação ela vem um projeto bacana, transformando as disciplinas em blocos, facilitando assim, a atribuição dos nossos professores, a permanência desse profissional para o próximo ano. Interessante nosso aluno também saber quem será o professor do próximo ano, e é interessante que a Secretaria vem trazendo essa dinâmica da permanência desse profissional na unidade escolar. Perfeito, a gente agradece e sabemos que isso é um desafio que nós vamos superar e já estamos superando. Mas assim, eu vou perguntar aqui para a diretora Ângela, lá no campo, né, professora Ângela, né, com essas mudanças tecnológicas, quais são os impactos que você percebe dentro das unidades escolares? A mudança assim, mais impactante que eu percebi foi o engajamento dos professores na participação das formações. E porque isso, a gente percebeu que os professores, eles investiram mais nas tecnologias, usando as plataformas Letros, a Matific, e diante disso a gente vê que o papel do professor agora, ele passou mais a ser como mediador, um facilitador da aprendizagem, né? E isso é enriquecedor para a nossa escola. Então, uma das coisas que eu mais observei, assim, de mudança na escola foi isso. Mas, além disso, também vi, assim, a participação integral dos professores, inclusive, num evento organizado aqui, por nós, aqui em Tangará da Serra, inspirado na convenção dos diretores que nós tivemos, né, recentemente. Então, a integração desses educadores, e não pensando apenas no professor lá da escola, mas também a equipe de apoio, o cozinheiro, né, os zeladores, todos ali juntos, participando desse momento tão inspirador, com o mesmo foco e objetivo. Eles voltaram totalmente motivacionados para a unidade escolar, para continuar aí na nossa linha de foco, né? Maravilha.
muito importante isso que você citou, a participação da Secretaria de Estado de Educação nas formações, nessas oportunidades de transformar a mente das nossas unidades escolares, encaminhando para o foco, principalmente, daquilo que nós nos interessamos para esse ano, que principalmente é a aprendizagem, mas além disso, mostrar esses resultados através da prova SAEB. Mas assim, a escola é um lugar dinâmico e a gente precisa sempre inovar. Falando um pouco de inovação, de pensar diferente, eu vou falar aqui com a professora Jusileide, que é a diretora de uma escola do campo. Ela fica a 65 quilômetros aqui do centro da Grada da Serra, e a Jusileide, ela sempre traz inovações dentro dessa unidade escolar. Fala pra gente, Jusileide, qual que é a importância de inovar dentro da educação? A inovação dentro da educação, Saulo, ela faz com que a criatividade dos profissionais dentro da unidade escolar potencializa o ensino-aprendizagem dos estudantes. Eles se tornam mais engajados, as famílias se tornam mais participativas e tudo isso faz com que a educação se mova para que o salto nas metas sejam alcançadas. Muito legal. E olha só, pessoal, nessa direção nós temos o nosso diretor adjunto, Cláudio Omar, que ele sabe muito sobre esse índice e vai dar algumas dicas para a gente. Na sua opinião, Cláudio Omar, para além disso, o que nós podemos falar um pouco mais aí desse sistema de avaliação que traz esse parâmetro, esse espelho da educação do país, a nível de nação do nosso Brasil, em especial Mato Grosso? É isso aí, Saulo. O SAEB não é mais uma avaliação apenas. O SAEB, ele também é utilizado para a gente medir como que está a qualidade da educação no Brasil. Então, o SAEB, ele compõe, essa avaliação, ela ajuda a compor o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. Então, com base no IDEB, que a gente pode pensar quais políticas públicas a gente precisa avançar. E também é interessante dizer para o telespectador que o índice, o IDEB, ele contribui para a gente saber como que serão distribuídos os recursos nas redes de ensino. Lembrando que nós estamos falando na escola pública, que temos a rede de ensino municipal, a rede de ensino estadual e a rede de ensino federal. Muito interessante isso que você citou para a gente, Cláudio Omar, e é importante destacar o questionário que é respondido ao final da avaliação da prova SAEB. Percebem que ao final os alunos respondem um questionário socioeconômico. E nessa resposta deste questionário é servido como base de dados para a distribuição de renda a nível de nação. Então, para você que é aplicador, aos diretores escolares e todos aqueles que vão participar desse sistema de avaliação lá em outubro, prestem muita atenção neste questionário. Muito bem colocado, muito bem lembrado, professor Cláudio Omar. E aqui encerramos o primeiro bloco. Não saiam daí, porque vem mais dicas para vocês. Olá, estamos de volta no nosso segundo bloco do podcast da educação aqui em Tangará da Serra. E já direto aqui vamos falar de boas práticas, aquilo que vem dando certo nas nossas unidades escolares. Vamos falar aqui com a Ana, nossa diretora da Escola Jonas Lopes da Silva. Ana, conta pra gente aqui o que você já fez na sua unidade escolar, o que vem dando certo, aquilo que transformou a sua unidade escolar. Conta uma experiência pra gente. Isso, Saulo. Então, já partindo dos resultados de 2024, né, as práticas que deram certo e nós estamos continuando. O primeiro é o simulado, já no formato estruturado da mesma avaliação da SAEB, né? Então, esses simulados bimestralmente, para que os alunos já se familiarizem com essa avaliação, né? E após esse simulado, é a análise detalhada dos resultados, né? Então, tanto a gestão como os professores fazem análise desses resultados e, a partir daí, já começa a intervenção das habilidades que não foram, né, bem contempladas. Frente a isso, nós temos projetos já também trazidos pelas professoras de língua portuguesa, que são trabalhados com foco nas habilidades de leitura, interpretação, né, que contribuem muito também para o resultado da avaliação e tem dado resultado bem positivo. Então, melhora o vocabulário desses alunos, melhora as habilidades de leitura, interpretação e compreensão de textos, né, que são bem cobrados. E
juntando a tudo isso, nós fizemos esse ano uma ação de integração dos servidores da educação para mobilizar, incentivá-los, né, a participação e de dar essa importância não seria a palavra, mas de dar essa energia, esse gás, para que nós possamos alcançar a meta de 2025. Né? Então, nós aqui, as meninas, nos juntamos, fizemos esse projeto, aplicamos ele agora nesse dia 30 de abril, e está sendo muito positivo, todos os feedbacks, né, meninas? Bom, o legal é assim, as suas ações estão direcionadas para manter o foco, para que a gente não saia do trilho, porque nós temos uma missão muito importante aí, já no mês de outubro. Mas aqui, eu quero perguntar para a Jusileide, ela sempre me fala que tem muitas práticas ali, mas eu quero saber assim, Jusileide, o engajamento dos estudantes e os resultados ali de todo esse trabalho que você vem fazendo dessas boas práticas na sua unidade escolar. Só complementando, Saulo, a fala da Ana, os feedbacks, né, que nós recebemos desse dia 30, em um deles uma professora mencionou bem assim que gestão forte tem equipe de sucesso. E isso foi assim transformador para nós 4, né, meninas? E as inovações, elas desde 2022, elas vêm transformando a escola e principalmente as metas que não eram tão apresentadas. Hoje, todo mundo tem essa visão de meta. Os pais, os estudantes, os profissionais dentro da unidade escolar, eles têm esse olhar para as metas como um olhar para o futuro. E a gente faz com que tudo, né, seja voltado para alcançar uma melhora na qualidade de ensino, com foco nas metas, mas principalmente a avaliação CAED do ano passado, que é ali um certo parâmetro para a SAEB deste ano, né? A avaliação somativa, ela faz com que todas as unidades escolares foram bem e, de certa forma, se Deus quiser, neste ano nós iremos melhor ainda na SAEB. Que legal! Foi bem lembrado aqui, pessoal, porque nós tivemos uma convenção de diretores. Naquela oportunidade, foram desenvolvidas várias práticas com foco na prova SAEB. E essas meninas que estão aqui conosco, elas já reuniram todo o grupo das escolas, fizeram um processo de união ali no último dia 30 e replicaram essa formação para os profissionais das unidades escolares. E elas vêm recebendo aí uma avaliação muito positiva, que até o final desse podcast elas vão explicar um pouquinho mais, mas só para vocês ficarem contextualizados. Mas eu quero perguntar para a Ângela. Ângela, na sua comunidade escolar, como que é essa participação assim, dos professores, dos estudantes? É muito simples lançar uma ação, já está todo mundo engajado, ou tem uma certa dificuldade ali nesse processo? É interessante que a gestão, quando ela está motivada, né, faz toda a diferença. Então, assim, eu vejo como cresceu a unidade escolar do ano passado para cá na participação efetiva da comunidade. Então, assim, a última reunião de pais que nós tivemos na escola, por exemplo, o número de pais que teve, assim, tão expressivo que alegra a gente quando a gente vê, assim, os pais ali, porque era um dia de trabalho, é uma escola do campo, tem todo um desafio, né, das mães participarem, de estarem ali presentes, depende do ônibus, anda 30 km, 20 km, para poder ir participar de uma reunião. E nós tivemos ali um número expressivo. E essa apresentação, como a Jusileide colocou, de passar para os pais qual é o desafio que nós temos, qual é a meta que nós alcançamos, e que realmente o ano passado também nós conseguimos atingir a nossa meta da escola, e passar para os pais que nós precisamos continuar nesse caminho para dar conta de atingir a meta novamente, faz com que a escola ela esteja presente em tudo que nós propomos. E os professores, né, como nós tivemos aqui o evento, todos os professores da nossa unidade escolar foram 100% dos nossos professores, e não foram só os professores, né, os cozinheiros também, os zeladores, e eles voltaram de lá tão motivados que frases do tipo: diretora, nós precisamos mais de momentos como esse. Então, assim, agora é SAEB na cabeça, Então, essas coisas, elas motivam a gente estar ali, entendeu? É trabalhoso, mas fez uma diferença incrível na vida da nossa comunidade. Eu tenho certeza que o resultado será positivo, certeiro. Muito bem lembrado, professora Ângela, que a educação a gente não se faz sozinho, né? Nós precisamos e necessitamos da participação da família, a escola dá as oportunidades,
Então a gente percebe que essa tríade entre família, escola e o estudante, todos na mesma direção, não tem como dar errado. Mas assim, eu fiquei sabendo que tem boas práticas aí também na Escola Ramon Sanches Marques ali, no momento de preparação dos nossos estudantes. Então, vou perguntar aqui para a diretora Jamie. Jamie, a sua escola, a Ramon Sanches Marques, na última avaliação, ela ficou entre as 20 melhores do estado. Mas teve uma pitada aí de diferencial na participação da gestão. Eu coloco você como a figura principal, que é a diretora, mas de toda a sua equipe na preparação dos estudantes. Como foi esse momento, vou dizer assim, pré-prova, né? Antes de começar a prova, uns 20 dias antes, ali você teve uma preparação para dar aquele sprint final para a gente chegar com tudo aí na avaliação da prova. O que você fez com esses estudantes para que vocês ficassem entre as 20 melhores? Saulo, primeiro nós escolhemos um professor motivador. Claro que todos motivavam, mas nós tínhamos uma em especial que fez todo um trabalho com a turma, né? Uma para o 3º ano e as outras para o 9º ano. Então, há 15 dias antes, nós começamos com aulões. Todos os professores foram em sala, né, ali português e matemática, prepararam os alunos para o aulão. E na véspera, fizemos um momento de descontração com os alunos, né, brincadeiras, dinâmicas, isso na véspera. No dia, como é uma escola de tempo integral, pela manhã, eu fiz com eles uma manhã motivacional, ali com reflexões, né, num ambiente preparado com muito carinho. Almoçamos juntos, preparamos uma lasanha deliciosa para eles, almocei com eles, né, uma mesa posta, bem bonitinho. E depois nós voltamos para o auditório que nós temos, que eu havia preparado um ambiente para eles descansarem. Descansamos ali por algum momento, que a nossa avaliação era no período da tarde, e relaxamos ali juntos, né, e retornamos para a sala também já estava bem preparada, né, um ambiente bem agradável para eles fazerem a prova, e eu percebi que eles se sentiram bem seguros naquele momento, porque eles sabiam, nós trabalhamos durante um longo período sobre, né, o que era a SAEB, como que era, o que eles precisavam fazer, e eu incentivava muito eles, eu sempre falava para eles que eu sabia que o resultado ia ser muito positivo, porque eu acreditava neles, e deu muito certo. Então, nós continuamos também, a partir dali, com esse trabalho de motivação com os nossos alunos, né? Nós mudamos um pouquinho o nome do dia das avaliações, nós chamamos de Big Prova Feliz, que nesse dia nós fazemos um lanche diferencial, seguindo ali o cardápio, né? Mas com as nossas merendeiras, nós criamos um lanche, um hambúrguer para eles. Então, eles ficam esperando, eles não faltam no dia da prova, porque eles sabem que nesse dia vai ter um lanche especial, a gente sempre prepara alguma sobremesa especial, de acordo com tudo que vem no cardápio, e eu percebo que eles se sentem muito motivados e que os resultados são cada vez melhores. Olha só que legal, pessoal. A diretora traz pra gente aqui que o dia da avaliação vai medir esse nível de proficiência dos nossos estudantes. É assim um evento para cativar que todos participem no dia da prova. Que um dos nossos desafios é fazer com que todos venham fazer a prova. Porque esse aluno que falta, que se ausenta, traz um resultado muito negativo para todos nós. Então, para você que está nos assistindo, anota aí, o dia da prova tem que ser um evento muito positivo. Vejam só, a diretora trabalhou o pensamento desses estudantes e preparou também esse momento da refeição. Claro, seguindo todos os procedimentos, né, do cardápio escolar que nós temos, mas transformar tudo isso num mega evento para trazer esses estudantes para fazer essa avaliação de forma muito exitosa. Mas o Cláudio Omar aqui vai trazer para a gente mais dicas aqui do que é a SAEB, né, Cláudio Omar? O que você pensa de tudo isso e que dica que você pode passar para todos nós nesse momento? Muito bem, então com base na fala das diretoras, a gente percebe o quê? Que o SAEB é composto por uma prova que serve como termômetro para a educação brasileira. Então, não avalia apenas os conhecimentos do aluno em língua portuguesa e matemática. Nós temos que compreender que avalia todo o processo de ensino-aprendizagem. Então, nós pensamos sim na aprendizagem do estudante, mas para nós, enquanto unidade escolar, enquanto profissionais de educação, é muito importante a gente conhecer o processo, porque a aprendizagem do aluno contribui com o resultado da nossa unidade escolar, com certeza. Mas nós temos outros fatores também que a gente tem que levar em consideração. Então, o processo também é muito importante. E quando eu digo processo, eu estou falando de uma atenção especial no dia da prova,
Quais são os cuidados para que esses alunos venham participar da prova? Vou citar um exemplo. Se a gente tem uma escola que tem uma aprendizagem muito significativa, mas se no dia da prova a gente não alcança a presença desses alunos, a gente tem uma falha no processo. Então nós temos que pensar em todo o processo. A participação é importante, o engajamento é importante, um cuidado, porque no dia da prova nós temos que ter cuidado, porque vai ser o horário diferenciado, então precisamos organizar os tempos e os espaços da unidade escolar para preparar esse aluno, seja com uma alimentação diferenciada, uma acolhida diferenciada, para a gente lograr um êxito ainda melhor nas nossas avaliações. Vale lembrar que a educação pública do Estado de Mato Grosso tem feito ações para que a gente possa avançar na aprendizagem. Isso significa também um avanço no índice de desenvolvimento da educação básica. E a prova SAEB é primordial para que a gente possa ter essa compreensão e fazer uma análise dos nossos avanços. Muito bem colocado. E nessa fala do nosso professor Cláudio Mar, nosso diretor adjunto aqui da DR de Itagará da Serra, encerra o segundo bloco, mas não sai daí que vem mais dicas para vocês. Estamos de volta no nosso terceiro bloco e neste bloco vamos falar aqui um pouco do papel da gestão, do personagem, daquela figura que lidera a escola, o diretor escolar, e sobre a implementação de boas práticas. E nesse processo eu vou fazer algumas perguntas aqui para os nossos convidados sobre aquilo que é verdade e aquilo que não é verdade nas nossas unidades escolares. Então estamos criando aqui já nesse bloco o fato ou fake, aquilo que é fato e aquilo que é fake. E diretamente aqui, já falando com a diretora Ângela, vou perguntar para você, Ângela. A gestão escolar pouco interfere nas práticas pedagógicas dos professores? É fato ou é fake? Logicamente que é fake, né? Porque, assim, a liderança escolar, ela tem um papel primordial para criar um ambiente que valoriza a inovação, né? E cabe, então, à equipe gestora da escola dar suporte, recursos, confiança e para os professores, né, que eles possam sentir segurança também nesse processo, né? Então, eu acredito que é muito importante esse papel do gestor de liderar e criar esse momento em que todos se sintam acolhidos. Pesquisas apontam que a figura do diretor é a segunda mais importante dentro da unidade escolar. Claro, porque a primeira é o diretor. Porque ele é aquela pessoa que transforma, que engaja, que faz tudo isso. Então, o professor é a figura mais importante e aquela segunda mais importante é o diretor. Então, nesse processo, a figura, o personagem diretor da unidade escolar é uma mola propulsora que vai impulsionar todos nós. Mas eu quero falar de formação continuada. Jamie, a formação continuada na escola, ela só funciona quando ela é obrigatória? Totalmente fake. Ela não pode ser obrigatória, né? Senão ela perde sentido. O profissional, ele tem que ver relevância naquilo que ele está fazendo, né? Sobre o tema, então ser discutido, ver se realmente é aquilo que precisa ser trabalhado e ele entender que ele precisa sim participar das formações, né? Mas de uma maneira para que ele aprenda cada vez mais, né? Sobre as novidades, sobre tudo que vem. E assim, muito bem colocado, mas falando aqui com a diretora Ana. Ana, nós não somos unanimidade naquilo que nós colocamos dentro das unidades escolares. Então, nós temos algumas resistências. A resistência dos professores é um sinal de que não querem melhorar? Fato ou é fake? Não, esse fato, isso fato ou é fake? É fake, né? Essa frase, ela generaliza demais, né? Sobre o desinteresse dos profissionais. Então, o primeiro papel da gestão é acolhimento, é saber dialogar com os servidores, né? Porque toda mudança, ela causa medo, ela, né, se tem um processo, né? Mas essa frase que generaliza que todos sintam desinteresse, né? São resistentes a isso, é incorreta, porque hoje a maioria dos servidores, a maioria dos professores, eles visam a melhora, eles procuram serem parceiros participativos, né? E
principalmente essas questões de serem resistentes pode estar ligado a experiências anteriores negativas, né, associadas a isso. E o principal dele, eu acredito que seja o diálogo mesmo. Muito bem lembrado, diretora. Porque muitos pensam assim que nossos professores não querem melhorar. Isso não é verdade. Nossos professores querem o bem das nossas unidades escolares, querem o bem dos nossos estudantes, querem resultados positivos, sim. E esse momento de resistência é o momento de escutá-los. Por isso que nessa direção eu já pergunto aqui para a Jusileide que na gestão escolar, Jusileide, a escuta ativa desses profissionais, a gestão perguntar mais direto, a gestão escolar deve promover uma escuta ativa dos nossos professores? Com certeza, né, Saulo? Isso é um fato que a gente precisa muito dessa escuta ativa, a pedagogia da presença, né, de estarmos ali junto aos servidores, aos estudantes, porque, de certa forma, quando a gente escuta, como a Ana já disse, né, eles trazem traumas de anteriores e faz com que, quando a gente escuta, ele se sinta importante. E essa é a importância que eles querem ter de nós, né, meninas? E na escola integral tem uma coisa muito interessante que a gente tem, que é as reuniões de fluxo, que faz com que essa escuta ativa, ela torna totalmente significativa. A escuta ativa dos líderes, que a gente dá sentido para o estudante, ele se torna ali dentro da unidade escolar o ser principal, né, envolvido, ele se torna engajado, protagonista, né? O estudante, ele se torna assim protagonista da sua própria vida. E os professores fazem com que eles tenham um projeto de vida próprio, né, dentro da escola integral, e eu acredito que dentro de todas as unidades escolares. Então, a escuta ativa, ela é totalmente importante em todo o sentido da unidade escolar. Muito legal que você colocou pra gente aqui, Jusileide. E aqui eu já vou direto perguntando para a Ângela aqui sobre essa afirmação de que a cultura colaborativa na escola depende apenas dos professores. Melhor, o resultado positivo da prova SAEB depende somente dos professores? Logicamente, que é fake, né? Isso. Porque essa cultura, ela precisa ser intencionalmente construída pela gestão, né? Quando a gestão, ela trabalha com essas práticas de alinhamentos, das reuniões de fluxo, de repassar juntamente com os professores, fazer a leitura dos resultados do final de cada bimestre, para poder pensar em práticas inovadoras. Quando o gestor ele tem essa visão, a equipe, logicamente, que ganha com tudo isso, né? Então, assim, a valorização do trabalho em equipe. Isso que Maravilha! Então, vocês perceberam o que é fato, o que é fake nas nossas unidades escolares. E assim encerramos aí o terceiro bloco. Não saia daí, estamos encaminhando para o final e não percam as novas dicas. Estamos de volta, o nosso último bloco. Já sei que vocês estão com esse sentimento aí lá assistindo o nosso podcast. Mas aqui eu quero já falar aqui dos caminhos para o futuro, inspiração e recomendação. Eu vou falar com nossos diretores aqui, mas eu não vou falar muito dessa vez não. Eu vou falar em uma palavra e definir aquilo que eu vou perguntar para eles. Eu vou falar aqui com a Ana. Ana, lá da Escola Jonas Lopes. Qual foi, em uma palavra, tá? Qual foi a maior lição aprendida até agora? Resiliência. Isso, muito bem. Vou passar aqui para a diretora Jamie. Jamie, em uma palavra. Uma recomendação essencial para as escolas que desejam inovar. Colaboração. Jusileide, uma tendência que você considera promissora para os próximos anos? A personalização do ensino. Isso. Ângela, em uma palavra que resume uma mensagem final para os educadores e gestores aí que estão se preparando para a prova SAEB. Uma palavra. Esperança. Muito bem. Bom, nós vamos recapitular nesse momento o que nós vivenciamos até aqui no nosso SAEBcast, tá? Então, para os dois primeiros blocos ali, os dois primeiros momentos, vou chamar aqui o Cláudio Amar para fazer um resumo aí do que nós vivenciamos, do que nós falamos até agora. Cláudio Amar, é com você.
Então, nós falamos hoje aqui sobre o contexto e desafios da educação atual. Então, as nossas diretoras apresentaram quais são os desafios e como que a escola, hoje, em 2025, quais são os desafios e os enfrentamentos e também as glórias que a escola tem. Porque a gente fala muito de desafio, mas a gente também tem que comemorar os avanços da educação. Então, vale lembrar, vale destacar que o nosso secretário Alan Porto, junto com toda a sua equipe, com a criação das diretorias regionais de educação, nós avançamos significativamente rumo à educação pública de qualidade. Avançamos a passos largos, Saulo, e isso é muito importante. Destacar também que a prática da gestão escolar, toda a equipe gestora colabora significativamente para que a gente possa avançar ainda mais rumo à educação de qualidade. Outro ponto também são as práticas que fazem a diferença. Então, nós temos mais exemplos de sucesso para destacar graças aos profissionais de educação que prestam um serviço de qualidade na nossa educação. E isso é muito importante, a gente tem que colocar em relevo sempre que os nossos profissionais de educação fazem sim um trabalho de excelência. Há muito esforço, há muita prática inovadora, prática que valoriza os avanços tecnológicos e que compreende essa nova geração. Vale destacar que nós estamos tratando de alunos pós-pandemia, que todos nós tivemos que aprender junto com os alunos. Então, antes de finalizar, eu gostaria aqui de deixar os nossos agradecimentos a todos os profissionais da educação e tenho certeza que em 2025 nós iremos sim bem na prova SAEB, porque nós estamos compreendendo o processo e estamos fazendo o nosso dever de casa. Então, certamente, o resultado virá e será um resultado muito bom. Muito bem, Cláudia Mar. Nós falamos aqui também sobre o papel fundamental da gestão, esse personagem principal dentro das nossas unidades escolares, ao qual recebe todas essas demandas e tem um trabalho aí de motivar a sua equipe, de olhar para os resultados e sim propagar a aprendizagem dos nossos estudantes. Falamos aqui de inspiração para o futuro, aquilo que os nossos diretores trouxeram aqui, representando todos os nossos diretores, e é só um recorte de boas práticas que vem acontecendo dentro dessas unidades escolares, mas com certeza dentro de todas as nossas unidades do estado do Mato Grosso tem práticas excelentes, cada um na sua realidade. Qual que é o objetivo aqui do nosso podcast? Você fazer um recorte daquilo que foi dito aqui e olhar para a sua realidade e procurar implementar e fortalecer alguma outra fonte que vocês escolheram nesse momento para transformar também a unidade escolar de vocês. O Cláudio Mar relembrou muito bem aqui, Cláudio Mar, fazer um agradecimento especial ao nosso secretário de Estado, Alan Porto, e toda a sua equipe por fortalecer as nossas unidades escolares, fortalecer essa dinâmica da aprendizagem, que é isso o mais importante, consequentemente a isso, trazer uma atenção especial para a avaliação SAEB, agora em outubro, que é a avaliação SAEB que vai mostrar todo o esforço das nossas unidades escolares. Então, escola, gestor, que estão nos assistindo. A prova SAEB é um espelho do seu trabalho dentro da unidade escolar. Por isso, todo esse trabalho de engajamento aqui com os nossos diretores. E é importante também aqui, eu quero deixar um agradecimento muito, mas muito especial aos nossos professores, a todos os profissionais dentro das unidades escolares. E aqui eu estou falando dos vigilantes, a galera do apoio, da nutrição, dos nossos coordenadores pedagógicos, da equipe técnica, dos nossos secretários escolares. Todos os personagens dentro das nossas unidades escolares, que se esforçam todos os dias, que vivem, que amam essas unidades escolares. E que para isso, vou repetir, vocês mostrem realmente essa valorização. Querem valorizar a unidade escolar de vocês? Foquem na prova SAEB, que vocês vão mostrar a nível de mundo como que dentro dessa unidade escolar, dentro da sua escola, você está praticando e fazendo educação pública de qualidade. Mas assim, já encaminhando para o final, eu quero aqui deixar o meu agradecimento a Jamie, a Ana, a Jusileide, a Ângela, aqui o Cláudio Mar, nosso diretor adjunto, que trouxeram aqui uma fonte de boas práticas, fonte de conhecimento,
que vai contribuir muito com a boa prática da sua unidade escolar. E deixo a bola aqui, né, para o próximo SAEBcast da diretora regional do Polo de Barra do Garças, a nossa querida Silvia, que já está com toda a sua equipe lá, preparando um ambiente como esse aqui, que nós estamos sim dentro da Diretoria Regional de Educação aqui de Tangará da Serra, trazendo um pouco de boas práticas aqui dos nossos diretores. Eu vou ler aqui para vocês o próximo tema do próximo SAEBcast, que será com a Silvia lá em Barra do Garça. Anotem aí: autoconhecimento e desempenho. O que eu aprendo sobre mim ao fazer uma avaliação. Não percam mais essa oportunidade. Esse é o SAEBcast, o podcast da educação da Secretaria de Estado de Educação do Estado do Mato Grosso.